Glória a Deus, amados. Graça e paz. Amém. Amém? Para não perder o costume, vocês estão bem? Todo mundo bem? Glória a Deus, Ele está conosco. Amém, queridos? Que bom é estarmos juntos na casa do Senhor. Amado, você não tem ideia de como isso é maravilhoso. Aliás, você tem, por isso que você está aqui, não é? Estar na casa do Senhor é o melhor que nós podemos fazer. Enquanto muitas pessoas estão gastando suas vidas em tanta coisa, aproveitando aqui a pandemia, parece que acabou, e eu tenho visto que as pessoas parece que estavam na cadeia, parece que elas estavam presas, e agora querem fazer tudo que não estavam fazendo antes, estão meio loucas, o mundo está meio doido, não é verdade? Mas quando nós podemos aproveitar o tempo para estar na casa do Senhor, isso é maravilhoso, amém? Quero te convidar, obrigado Francisco, quero te convidar para abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, vai aparecer aí na tela a versão da palavra do Senhor para lermos juntos, Mateus 14, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, Mateus 14, do verso 28 a seguir, diz assim, verso 28 até o verso 31, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, você duvidou? Até aí? Antes de entrar na palavra, eu fico pensando, quando eu leio esse texto, Jesus olha para Pedro e diz assim: homem de pequena fé. Camarada que andou sobre as águas, Jesus diz que é um homem de pequena fé, e eu que nunca fiz nada disso. Como é que ele me vê? Não é? Homem de pequena fé. Gente, que é isso? Deixa eu te fazer 3 perguntas para a gente começar a pensar na palavra de Deus. Você pode responder em voz alta ou pode ficar apenas com você para a resposta. Viver coisas naturais ou coisas novas e especiais em Deus está disponíveis para nós, para todo crente? Viver coisas novas e especiais em Deus está disponível para todo crente, sim ou não? Sim. A próxima pergunta é interessante. Agora, todo crente vive? Eu não posso dizer nem sim nem não, cada um que responda por si, não é? Está disponível para todo crente, sim ou não? Está. Agora, todo crente vive? Provavelmente não. E a outra pergunta é: tem alguma diferença entre Pedro, os apóstolos daquela época, e nós hoje? Tem ou não tem? Quem acha que tem, levanta a mão assim. Quem acha que não tem? Então vocês acham que não tem? Não tem. Se eu disser a você que tem, quer que você vai ficar zangado comigo? Sabe por que eu acho que tem? Hoje nós temos a experiência deles. E naquela época eles tinham a experiência de quem? Então, se a gente for fazer uma comparação, eu diria que os crentes daquela época eram piores do que nós hoje, sim ou não? Hoje nós temos a Bíblia. O que é a Bíblia, pastor? A Bíblia é a história de Pedro, é a história de João, é a história de Tomé, é a história de Jesus, é a experiência destas pessoas que hoje serve de orientação e direção para nós. Então, se esses irmãos da Bíblia não tinham o que nós temos, que é o Espírito Santo, que é a palavra, que é todo o conhecimento que nos é dado dia após dia, quando a gente vem à casa do Senhor, quando a gente acessa a internet, quando a gente recebe uma mensagem pelo WhatsApp, ou por qualquer outro meio em que a mensagem foi pregada. Se esses irmãos que não tinham nada disso, viveram coisas que nós hoje não vivemos, de quem é a culpa?
Viver o sobrenatural em Deus em tempos de bonança é fácil ou não é? É. Agora o que eu quero tratar com você nessa tarde aqui é vivendo o sobrenatural em tempos difíceis. Amém? Se nós hoje temos tudo que Pedro não tinha, tudo que João não tinha, tudo que os apóstolos não tinham, e hoje nós não vivemos as coisas que eles viveram, nós precisamos repensar o nosso posicionamento em Deus, o nosso posicionamento em Cristo. Amém ou não amém? Amém. Então, para vivermos coisas sobrenaturais, para vivermos o sobrenatural em tempos difíceis, lógico que não tem uma receita de bolo, bote tanto disso, tanto daquilo outro, mas eu quero, na palavra, nesse mesmo texto que nós lemos, e em outros da palavra de Deus nessa tarde, encontrar com vocês algumas informações, algumas instruções, para que a gente possa pelo menos chegar perto da experiência que esses homens tiveram, esses homens e mulheres de Deus tiveram. Amém? Quem está comigo? Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, e você vai dizer para quem está perto de você: você quer viver o sobrenatural de Deus no tempo de crise, sim ou não? Você quer? Quer ou não quer? Então olha para ele, para ela, diz: seja ousado. Seja ousado. Faça o que ninguém faz. Seja ousado, faça o que ninguém está fazendo. Pastor Giovanni pregou aqui domingo de manhã, e eu estava conversando com ele hoje, enquanto pastor, não sei se a pastora passa por esses perrengues, de vez em quando alguém está pregando, e o Espírito Santo vai ministrando outra coisa no seu coração, você vai fazendo um rabisco, né? Pastor Giovanni estava pregando sobre isso aqui domingo de manhã, e eu fui ouvindo a mensagem e anotando outra coisa, aqui, né? E eu compartilhei com ele hoje isso. Mas o pastor Giovanni pregou domingo de manhã aqui sobre mesmas práticas, resultados diferentes? Impossível. Se você quer colher frutos diferentes, você precisa plantar sementes diferentes. Então, se você quer viver o sobrenatural em tempos de crise ou em tempos difíceis, a primeira orientação da palavra de Deus é: faça aquilo que ninguém está fazendo, seja ousado. E eu vou para o texto de novo, verso 28, por favor. Está escrito assim, ó: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Como? Nadando? Nadando era o que todo mundo faria, sim ou não? Nadar era o que todo mundo faria. Mas Pedro disse o quê? Eu quero ir sobre as águas. Eita! E eu leio a Bíblia, eu não vejo Jesus chamando Pedro de doido. Eu não vejo Jesus dizendo: Pedro, para de ser afobado, Pedro, para de ser exibido, Pedro, ninguém além de mim nunca andou sobre as águas, Pedro, você quer me imitar, Pedro? Para com esse negócio. Eu não vejo Jesus dizendo: Pedro, se acalme, eu estou chegando, Pedro, estou perto, para de agonia, Pedro, deixa de ser afobado, Pedro, para com isso. Jesus disse: vem. Amém? O que é que Jesus disse? Venha. É isso que você quer fazer? Então faça. É nessa direção que você quer ir? Então vá. É desse jeito que você quer ser? Então seja. Amém? Amém? A Bíblia, a mensagem nesse texto diz assim: Pedro, num ímpeto de coragem, Pedro simplesmente fez o que ninguém fez, nem antes e nem depois de Pedro. Saiu do barco e botou o pé em cima da água. Viaja comigo naquela madrugada. Viaja comigo. Vai comigo lá naquela madrugada. O texto vai dizer que Jesus tinha mandado os discípulos na noite anterior, por volta das 6 da tarde, pegar o barco e atravessar, porque depois ele encontraria. Mas a Bíblia não diz como é que Jesus falou que viria encontrar com os discípulos. Na cabeça dos discípulos, ele pegaria um outro barco, chamariam a outra tripulação e diria: vamos encontrar meus discípulos que estão lá na frente. Na quarta vigília da noite, lá por volta das 3, 4 horas da manhã, Jesus aparece andando sobre as águas. Imagina você naquele barco,
no meio do mar agitado, de madrugada, tudo escuro, encontra um vulto andando por cima das águas. O que faria? Como? Para onde? Para onde? Para onde? Daria no pé para onde? Eu também pensei em dar no pé, mas quando eu olhei que não tinha pé para dar, eu disse, vou fazer o quê? No mínimo eu me esconderia debaixo da rede que estava no barco por ali e esperava ver o que ia acontecer. A Bíblia diz que os discípulos ficaram apavorados, e quando eu leio esse texto, não encontro mulher nesse barco, me perdoem, mas mulher que normalmente se afoba em momentos assim. Só tinha homem. E os homens começaram a gritar, desesperados, é um fantasma, socorro, misericórdia, é um fantasma. Mas a Bíblia diz que Pedro apurou as vistas, ouviu a voz. Jesus, quando viu esse alvoroço, disse, calma gente, pelo amor de Deus, fantasma, onde vocês já viram fantasma? Para com isso, se acalmem, deixem de afobamento, sou eu. E quando Jesus disse, sou eu no barco, ficaria tranquilo, e diria, ele está chegando. É ou não é? É o que todo mundo faria. E se tivesse feito, tinha alguma coisa errada? Não, Jesus estava chegando. Mas Pedro quis uma coisa diferente. Pedro quis uma experiência diferente. E Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, eu quero ir andando sobre as águas e encontrar com você. Veja que você às vezes precisa estar com os olhos abertos. Eu quero viver o sobrenatural, pastor. Eu quero experimentar coisas novas de Deus, amém. Mas você precisa ver oportunidades onde outras pessoas veem dificuldades. Você precisa ver uma porta aberta aonde todo mundo está vendo portas fechadas. Você precisa ver o agir de Deus aonde todo mundo está vendo um levante do diabo. Está entendendo isso, sim ou não? Você precisa ver as oportunidades que ninguém está vendo. Diz para a pessoa que está do teu lado isso aí, vai. Veja o que ninguém está vendo. Você quer saber uma coisa? As suas atitudes falam mais alto do que suas palavras. Tem muita gente cantando e dizendo, eu quero ser Senhor amado, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Aí na hora que a noite escurece, o que é que você faz? Você brilha? Não, você se esconde com medo da escuridão. Mas você acabou de dizer, eu quero ser como um farol que brilha à noite. Mas quando a noite chega, você se esconde. Está entendendo? Suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Não teve um momento em que Pedro ensaiou esse negócio aqui. Nunca ninguém tinha ouvido dizer que alguém tivesse andado sobre as águas. Mas na hora que Pedro viu a oportunidade de fazer algo diferente, Pedro não pensou duas vezes. Se Jesus pode, eu também posso. Amém? Se Jesus fez, eu também faço. Se Jesus pode, você também pode. Amém? Ele disse, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Aleluia. Se Jesus fez, eu faço. Eu gosto desse negócio. Isso é natural meu mesmo. Eu gosto de coisas que as pessoas dizem que não tem condição de fazer. Aí é o que eu me desafio para fazer. Eu sou assim. Quando alguém diz assim, isso aqui não tem jeito, eu digo, peraí. Como não tem jeito? Deixa eu tentar. Aí outro dia alguém diz assim, quer dizer que se você conseguir, você é o bom. Eu disse, você pode até ser o ruim, mas eu vou ser o bom porque eu consegui. Você já disse que não dava jeito e eu vou dar jeito. Pronto. Você quer ser o ruim? Seja. Mas deixa eu ser o bom. Você tem algum problema em eu ser o bom? Ok? Ele já desistiu, já disse que não tem jeito. Eu disse, não, deixa eu ver se eu consigo. E eu vou lá e às vezes consigo, às vezes não consigo. Às vezes não tem jeito mesmo. Às vezes não tem jeito. Você quer ser diferente?
Sim ou não? Sim ou não? Então haja diferente. Faça o que ninguém está fazendo. Vá por caminhos que ninguém está indo. Quando eu leio Marcos capítulo 14, verso 3, está escrito assim, ó. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição, tá bem? Está aí o texto? Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Viaja comigo para aquele jantar. Você está na casa de uma pessoa jantando, a mesa posta, mesa bonita, um jantar cheiroso, a comida parece ser deliciosa. Aí vem alguém com um perfume caro, e nardo era um dos perfumes mais caros da época e dos mais cheirosos da época, exalava longe. Vem e quebra esse frasco na cabeça de alguém que está na mesa. Estragou ou não estragou o jantar? Sim ou não? Estragou o jantar, gente. Alguém consegue comer com cheiro forte de perfume? Estragou o jantar. Você sabe que aquela mulher não ficou nem preocupada se ela ia estragar o jantar de alguém ou se não ia? A preocupação dela era uma só: eu vou derramar o meu perfume na cabeça de Jesus. Você está entendendo? Já começou a entender isso aí, sim ou não? Se para derramar o seu perfume na cabeça de Jesus, você precisar estragar a festa de alguém, estrague. Estrague. Ah, pastor, você está ensinando loucura. Não, eu vou explicar, para você não sair daqui meio... o pastor mandou eu ser bagunceiro. Não. Eu estou falando é que naquele momento as pessoas estavam mais se importando muito mais com aquilo que é formal do que com aquilo que é real. O jantar era algo formal. A mulher queria dar algo que era real. Era algo dela, era algo precioso dela. Quando você derrama o seu melhor diante de Deus, você não tem a menor dúvida de que você vai incomodar algumas pessoas. Você vai incomodar algumas pessoas, às vezes na sua própria família, às vezes na sua vizinhança, às vezes pessoas que sentam do seu lado na igreja. Vão se incomodar porque você está oferecendo o seu melhor. Não se preocupe se no próximo culto aquela pessoa que sentou junto de você não sentar mais. Se eu sento junto daquela irmã, ela glória a Deus, aleluia o tempo todo, glória a Deus, aleluia o tempo todo, e eu glória e palma, e não deixa eu ouvir a mensagem, e é só glória a Deus, aleluia, eu não escuto nada. Derrame o seu melhor. Está entendendo isso, sim ou não? Você quer receber de Deus coisas boas? Você quer viver o excepcional e o maravilhoso de Deus? Está disposto a fazer o que ninguém está fazendo? Essa é a primeira orientação do Senhor para você nessa tarde. Tem um negócio aí agora na moda, nas redes sociais, que diz assim: é extravagância que chama, né? É fama que chama, né? Quando você quer potencializar alguma coisa, eu botei aqui no meu rascunho, diz assim: é extravagância que chama esse negócio aqui, é ou não é? Alguém chamou de exibicionismo. Teve gente que chamou de desperdício. É um desperdício. É um exagero. É um desperdício. Esse dinheiro, esse perfume, se fosse vendido, era um ano de salário. Um ano de salário. Como é que a pessoa pega um ano de salário e despeja nos pés de Jesus? Eu vou tomar emprestado aqui um negócio que eu vi essa semana na internet, que alguém disse assim: quando a sua opinião for pizza, pode deixar que eu peço. Quando a sua opinião for pizza, pode deixar que eu peço. Pizza. Quando a sua opinião for pizza, pode deixar que eu peço. Em outras palavras, o que você está dizendo para as pessoas é assim, ó: se você vai entender o que eu estou fazendo ou se não vai, não tem problema. Não me preocupo com isso. O meu perfume, o meu nardo, eu vou derramar nos pés e na cabeça do meu Senhor Jesus. Amados, Pedro perguntou a alguém naquele barco o que é que eles achavam desse pensamento. Pedro fez essa pergunta.
Fez uma reunião assim rápida, irmãos, aqui rapidinho, vamos conversar, vamos fazer uma assembleia, vamos perguntar aqui, eu estou com vontade de encontrar Jesus, o que é que vocês acham? Quem está comigo, quem não está? Quem me apoia nessa? Orem por mim, que eu vou fazer um desafio a Jesus. Pedro não pensou duas vezes, Jesus disse, sou eu, ele disse, se é o Senhor, ele nem sabia se era mesmo, ele disse, se é o Senhor, manda, porque se o Senhor mandar, mesmo que seja loucura, eu vou fazer, se o Senhor determinar, mesmo que seja algo impossível, eu vou fazer, amém? Para viver o sobrenatural de Deus em tempos difíceis, você tem que estar pronto, tem que estar pronta para ser diferente dos outros, para fazer o que ninguém tem coragem de fazer, para ir a lugares onde ninguém tem coragem de ir, para depositar o que ninguém tem coragem de depositar, para oferecer o que ninguém está disposto a oferecer. Não é que não possa oferecer, é que não está disposto a oferecer. Está entendendo isso? Amém? Segunda coisa, você quer viver o sobrenatural de Deus em tempos difíceis? Verso 29, põe para mim aí por favor, Chico, verso 29, é parte A do verso. Olha o que é que diz aí. O que é que você está vendo aí? O que é que você está lendo aí? Lê mais alto. Venha, respondeu ele. Quem é ele? Jesus. Venha. Jesus disse a Pedro o quê? Venha. Agora deixa eu te perguntar, entre o momento em que Pedro decidiu que iria e até a hora que Jesus disse para vir, Pedro teve tempo de se arrepender? Teve ou não teve? Teve. É possível que quando Jesus disse venha, Pedro disse, o coelho que vai, eu falei uma coisa meio doida aqui, eu vou nada. Oxe, andar sobre as águas, está vendo que isso não vai dar certo? Não. O Senhor estava brincando, foi no calor das emoções, ou seja, agora já vi que é o Senhor mandou eu ir, então agora eu já creio que é o Senhor. Aqui é o que está o grande problema muitas vezes de quem quer viver algo especial de Deus, algo novo de Deus, quer fazer, mas não está disposto a obedecer. Você quer ir aonde ninguém foi, você quer fazer o que ninguém fez, você quer dar o que ninguém deu, você quer ser diferente de todo mundo, mas não está disposto a obedecer. Observe que no primeiro momento eu dei corda para você, eu disse assim, vá, faça, seja, faça, nem incomode, pá, tá, tá. Aí no segundo momento eu venho e puxo sua corda, eu digo assim, não é bem assim do jeito que você está pensando. Esteja disposto a obedecer. Porque a obediência é princípio, e Deus não abençoa quem quebra princípios. Está entendendo? Você pode sair daqui hoje dizendo assim, rapaz, gostei daquele culto, pastor Orlando me deu corda, disse que eu posso arrebentar a boca do balão, vá. Mas se ali disser, não vá, não vá não. Está entendendo? Se aquela pastora ali, aquela dali, disse assim, não vá, não vá não. Cabeça está aqui, a liderança está aqui, entende? Deus fala por mim, fala ou não fala? Mas fala por ela, fala pela liderança da igreja. Então não é porque você quer ser diferente, quer fazer o que ninguém está fazendo, se você não recebeu bênção, se você não recebeu autorização, se você não foi enviado, se você não foi comissionado, se você não foi abençoado, se for, quebra a cara. Entende o que eu estou dizendo? Se fizer, quebra a cara. Aí depois vai dizer, o pastor Orlando mentiu, disse que se eu fizesse eu era abençoado. Mas o segundo princípio de Pedro foi ir debaixo de uma palavra, vá. Ele disse, se o Senhor mandar eu vou. E Jesus podia ter dito, não venha, e Pedro não teria ido. Mas Jesus disse, venha. E porque Jesus disse, venha, aí eu vou. Aí você vai dizer, pastor, eu estou sentindo Deus falar comigo. Mas Ele fala também através de pessoas que Ele colocou em autoridade sobre minha vida. Então se a autoridade sobre a minha vida diz não vá, não vá. Se diz não faça, não faça. Se diz faça, mesmo que você não tenha coragem de fazer. Foi enviado, foi abençoado, foi comissionado, obedeça, vá. E você vai ter vitórias em nome de Jesus. Você está entendendo o segundo ponto, sim ou não? Não é porque você descobriu que você quer ser especial, quer ser diferente, fazer o que ninguém fez, que você agora vai sair por aí fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pedro aprendeu a obedecer. Obedecer
significa estar debaixo ou sob o comando de. Obedecer é estar debaixo ou sob o comando de. De quem? De quem Deus colocar. Você está entendendo isso, sim ou não? Agora é mais difícil dizer amém, né, gente? Eu tenho certeza que é. Mas é importante dizer amém agora também. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Então tem muita gente fazendo o primeiro ponto. O primeiro ponto a gente briga, a gente pula, a gente dá glória a Deus. Mas na hora que chega do segundo, tem que obedecer? Eu achei que eu estava liberado agora para obedecer. Obedecer é ir muitas vezes ou algumas vezes contra a lógica. Obedecer muitas vezes é fazer o que você acha que é meio loucura. Como fazer isso? Fazer desse jeito? Eu penso diferente, eu quero diferente, eu acho que é diferente. Mas se tem uma palavra liberada, se tem uma ordem, faça. Eu leio na Bíblia algumas coisas que eu acho interessante. Pedro chegou para Jesus e disse assim, Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, a gente tem que pagar o imposto do templo. A gente vai para o templo e tinha um imposto que era exigido lá no templo. Não tenho dinheiro. Tem dinheiro na bolsa? Não tem. E agora, Pedro, a gente não pode descumprir princípios. A gente tem que cumprir o imposto do templo. Jesus não era obrigado a pagar o imposto do templo, porque ele era filho de Deus, e como filho de Deus ele não tinha obrigação de fazer, mas ele decidiu pagar, para obedecer. Aí ele disse a Pedro: você tem dinheiro no bolso? Tem alguma moeda aí? Pedro disse: não tenho, eu também não tenho. Faz o seguinte, Pedro, vai no mar, lança o anzol, e vai sair um peixe. O primeiro peixe que sair tem uma moeda na boca, você vai e pega, vai dar para pagar o seu imposto e o meu imposto. Se fosse você, o que é que você pensava? Assim, como assim? Moeda dentro da boca de peixe? Não é nem comida que peixe gosta de comer, moeda. Jesus, isso está de brincadeira. Obedecer uma ordem dessa é uma coisa meio doida. Pegar um peixe que tem uma moeda dentro da boca, é meio loucura isso, Jesus. Pedro pensou duas vezes, foi meter um anzol, o primeiro peixe que saiu, a moeda estava lá. Como é que Jesus sabia que aquele primeiro peixe que passasse... Como é que Jesus sabia que era exatamente o primeiro, não era o segundo peixe que ia passar? Entende? Obedecer é fazer coisas que você imagina que é loucura, mas se está debaixo de uma palavra, obedeça, porque a palavra vai se cumprir, amém? Jesus estava numa festa de casamento. A mãe disse assim: filho, acabou o vinho. E eu leio esse texto, ele diz assim, eu fico imaginando a cena, né? Ele diz assim: mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu sou só convidado aqui. Se o noivo não se preparou, comprou vinho a menos, e eu Kiko. Mas aí Maria, muito sábia, foi para os serventes assim: tudo que ele mandar, vocês façam. Aí Jesus disse assim: vão, encham as talhas que estão aí, encham de água até a tampa. E diz o texto que Jesus disse assim: agora vão, peguem e levem ao mestre-sala, que é o garçom-chefe da festa. Jesus não disse assim: já tem vinho dentro da taça. Jesus disse: encha de água, agora pegue e leve para o mestre-sala experimentar. Quando eu leio esse texto, eu li umas 3 ou 4 versões desse texto, para ver se eu encontrava em alguma delas, dizendo que Jesus já disse antes que a água se transformaria em vinho. Ele não disse. Ele simplesmente disse: encha de água e pegue e leve para o mestre-sala. Levar o quê? Água para o mestre-sala experimentar? Levar água? Está faltando é vinho. Água a gente tem até de sobra. Está faltando é vinho, Senhor. Ele disse: leve. E a Bíblia diz que quando eles pegaram aquilo que antes era água, levaram para o mestre-sala, nesse processo, a água passou a ser vinho. Você obedeceria uma ordem dessa sem entender o que está acontecendo? Está dando para você entender? Sim ou não? A Bíblia diz que Jesus está diante de 10 leprosos. E leproso era um cidadão que não podia estar perto de pessoas, tinha que estar a uma certa distância, geralmente ficava fora da cidade. Mas 10 homens se aproximam de Jesus e gritam: Senhor,
se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Aí Jesus disse: eu quero. Mas a Bíblia não diz que Jesus estendeu a mão e disse: sejam curados. Disse: vão e se apresentem ao sacerdote. E aí a Bíblia vai dizer textualmente: enquanto eles iam, eles foram curados. Tem coisa que você só vai viver enquanto você obedece. E a partir do momento que você decidiu obedecer, se você ficar esperando acontecer para obedecer, deixa eu te dar uma notícia: vai continuar na estação, porque o trem passou e você não viu. Aqueles homens talvez precisassem esperar a cura para ir se apresentar ao sacerdote. Mas como, Senhor, eu não posso chegar perto do sacerdote porque eu sou leproso? Não era possível algum leproso se aproximar do sacerdote. Mas Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote. Eles ainda eram leprosos. Mas a palavra diz que enquanto eles obedeciam, o milagre foi sendo realizado. E quando eles chegaram diante do sacerdote, estavam curados, sarados, plenos. Aleluia! Tem coisa que só vai acontecer na minha vida e na sua vida a partir do momento que você decidir obedecer. Se você ficar esperando acontecer para obedecer, não vai acontecer. Aprenda a obedecer. Diga para quem está perto de você. Agora bata no peito e diga para você mesmo: aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer, Orlandinho da Bahia. Aprenda. Lucas 5, verso 4 e 5. Vamos rapidamente ler aí. Tendo acabado de falar, disse a Pedro: vá para as ondas, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, entre mentes, porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Eu ouvi alguém dizer assim: Senhor, a gente já perdeu tempo a noite toda. Senhor, obedecer é estar disposto a repetir aquilo que você já fez 10.000 vezes e não deu certo. Mas agora veio a palavra do Senhor dizendo: faça. Aí você vai dizer: eu já tentei isso várias vezes e não deu certo. Mas se o Senhor está dizendo agora faça, Ele garante, amém ou não? A Bíblia diz, e Pedro apresentou isso a Deus: Senhor, deixa eu só te lembrar, só para te lembrar, eu sei que você sabe. Esse milagre foi um dos primeiros milagres que Jesus realizou com esses homens. Eles ainda não andavam com Jesus quando Jesus realiza isso. É a primeira vez que Jesus se apresenta no mar e conversa com eles. Eles não sabiam quem era aquele indivíduo que está dizendo: lance a rede no lugar mais fundo. Eles não sabiam quem era Jesus, não sabiam nada. Eles simplesmente ouviram aquele homem que acabou de pregar uma mensagem poderosa e que as pessoas foram impactadas, porque a Bíblia diz que Jesus tinha chamado um barco, ficou no barco e pregou a palavra. E depois que pregou, ele olhou para os discípulos e disse, até porque Jesus tomou o barco emprestado de Pedro, e eu aprendo uma coisa boa aqui, pastora: Jesus não fica devendo nada para ninguém, nada. A Bíblia diz que Jesus chegou na praia e pediu a Pedro o barco emprestado. Você me empresta seu barco? Ele disse: tudo bem, pode subir. Subiu no barco, e Jesus fez um grande discurso, pregou o evangelho. Agora, para pagar o empréstimo do barco, Jesus disse: agora vão e lancem esse texto que a gente já leu. Pedro, racionalmente, disse: já fizemos isso a noite toda, já tentamos várias vezes, e hoje não é um dia bom para peixe. Mas algo ardeu no coração de Pedro. Aleluia! Algo arde no seu coração quando o diabo tenta questionar alguma coisa, mas lá no fundo você sabe que aquela é a palavra de Deus, aquela é a direção de Deus. O Espírito Santo diz para você: não tenha medo, não tenha dúvida, sou eu que estou falando. Aí você racionalmente diz: eu já tentei, já bati nessa porta, já fui por esse caminho, eu já. Aí o Espírito Santo diz assim: calma, rapaz, escuta, sou eu.
algo ardeu no coração de Pedro. E ao arder, Pedro disse assim: mas, como é o Senhor que está dizendo, debaixo dessa palavra eu vou lançar a rede. E o resto da história você conhece, está aí, está na palavra do Senhor. Primeira coisa, quer viver o sobrenatural em tempo difícil, sim ou não? Faça o que ninguém faz. Amém? Seja ousado. Segundo, esteja pronto para obedecer. Terceiro, verso 29, a parte B do verso. Na primeira parte, Jesus disse: venha. E Pedro, na parte B, diz que ele fez o quê? Saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Gente, primeiro você quer ser ousado, diferentão, sabe? Fazer o que ninguém está fazendo. Isso é bom, isso é legal, você já aprendeu essa lição. Segundo, você aprendeu que você precisa estar debaixo de uma palavra, você precisa estar debaixo de uma ordem, você precisa obedecer. Não é de qualquer jeito, não é da sua maneira, não é da sua cabeça, é debaixo de uma palavra. Amém? Terceiro, que é o complemento do segundo, você precisa colocar a sua fé em ação. Pôr a fé em prática, pôr a fé em ação. Pedro tinha vontade de andar sobre as águas, tinha ou não tinha? Tinha, tanto sim que ele disse: me mande que eu vou. Jesus disse para ele ir, disse ou não disse? Disse. Então ele tinha a benção, a permissão, amém? Está entendendo? Agora, entre o momento que Pedro disse mande e que Jesus disse venha, e a hora dele botar o pé fora do barco, ele teve tempo de arrepender ou não teve? Teve. Mas Pedro disse, quando ele ouviu a palavra faça, ele diz a Bíblia que imediatamente Pedro fez. Imediatamente Pedro fez. E aí eu aprendo a terceira lição. Existe diferença entre a fé teórica e a fé prática. Ambas são fé, mas uma fica só na teoria. Só te perguntar rapidamente, aqueles homens que estavam no barco, criam em Jesus como Pedro cria? Criam ou não criam? Criam ou não? Tem gente na dúvida, mas criam. Criam. E por que não seguiram Pedro? E por que não disseram, se Pedro vai, a gente também vai? Senhor, manda a gente também. Se Pedro disse e o Senhor disse para ir, então está liberado, não tem problema algum, isso é uma coisa que não tem problema. Talvez no primeiro momento não quiseram fazer, porque tinham ali uma dúvida, será que pode, será que não pode, será que ele vai abençoar, será que não vai? Mas na hora que Jesus disse venha, gente, era o momento de todo mundo dizer, nós também vamos. Nós também vamos. Se é para viver essa onda, se é para pegar surfar nessa onda do Espírito, eu também vou. Agora tem uma diferença entre a fé em ação e a fé que está só na teoria. Tem muita gente sentada na igreja, vindo um culto após outro culto, uma quarta após a quarta, vem no domingo, vem na sexta, vem na terça, ainda vai para a internet, ainda vai no domingo de noite, em outro lugar, ainda vai na outra igreja, ainda vai... tudo querendo viver algo sobrenatural, mas na hora de botar a fé em ação, né? Bom, vamos ver, né? Qual é a diferença, pastor, entre a fé prática e a fé teórica? A fé teórica fica só na teoria. A fé prática age imediatamente. Diga para quem está perto de você, a fé prática age. A fé prática entra em ação. Amém? Entra em ação. Imediatamente a Bíblia diz que Pedro saiu do barco. Gente, que loucura é sair do barco. Que loucura é sair do barco. O barco era o melhor lugar para estar naquele momento. A noite estava escura, o mar estava agitado, as ondas estavam batendo, o mar não era firme, não era um chão firme. Sair do barco era uma coisa de doido. Aí, mas o pastor Cláudio Duarte, ele tem uma palavra que ele diz assim: quem anda com Jesus tem uns pensamentos meio biruta, tem uns pensamentos meio doidos. Começa a enxergar o que ninguém enxerga, começa a fazer o que ninguém faz, começa a desejar o que ninguém deseja, começa a andar por uns caminhos que as outras pessoas não iriam. Quem passa a seguir Jesus tem umas coisas que, quando você diz, você diz, é loucura. É loucura. Mas Pedro imediatamente pulou do barco. Gente, ele não esperou a tempestade passar, ele não esperou o vento passar, ele não esperou o mar ficar plano. Venha, opa, é agora, fui. Está entendendo, gente? Sim ou não? Fé em ação.
Às vezes, pôr a fé em ação, isso aqui é maravilhoso. Pôr a fé em ação é fazer algo impensável. Impensável. E que vai contra a opinião da maioria. Viaja comigo na cena de novo. Jesus, posso ir? Jesus disse, venha. Pedro disse, então eu vou. Botou o pé fora do barco. Eu fico imaginando na minha cabeça que alguém tentou segurar Pedro e dizer, Pedro! Tentou ou não tentou? Na minha cabeça tentou. Na minha cabeça, quando eu vejo esse negócio, eu fico imaginando o João, que é o mais calmo, é o mais novo, ou talvez um outro, dizendo, Pedro, você está doido? Pedro! Quando tentou dizer Pedro, Pedro já estava, oi, a glória. Deixa eu te dizer uma coisa boa. Vai ter gente que vai tentar segurar você, mas quando tentar, você já está longe. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Vai ter gente que vai tentar mudar a sua cabeça, vai tentar mudar seu pensamento, dizer, não faça não, rapaz, isso é loucura, você nunca viu ninguém andar sobre as águas, Jesus, ou Pedro, Jesus é Jesus, Pedro. Vai ter gente dizendo que você é doido, mas quando disserem isso, você só está olhando para eles assim de longe, dizendo, ei, eu sou, né? Eu sou doido, né? Fiquem aí vocês que são certos, porque eu que sou doido, estou andando sobre as águas. Ei, sim ou não? Hashtag fui. Fui. A fé em prática, a fé em ação faz algo impensável e vai contra a opinião da maioria. Marcos 10, 48, para a gente ganhar tempo. Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele se calou e ouviu a voz da maioria. É assim? Não, peraí, então deixa eu ler direito, peraí. E muitos o repreendiam para que se calasse. E ele, para não incomodar ninguém, decidiu falar mais baixo. É assim não? Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele fazia o quê? Gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O sapato está apertado no meu pé, não é no seu. O calo que está incomodando é o meu, não é o seu. Então deixa eu gritar. Esse personagem aqui é Timeu, filho de Timeu. Por isso ele é chamado de Bartimeu. Bar, filho de Timeu. Então, Timeu, filho de Timeu, Bartimeu. Ele descobriu que Jesus ia passando. Ele era cego, mas não era surdo nem doido. Na hora que disseram, Jesus está chegando, ele disse, quem? Jesus é aquele que eu ouvi dizer que fez, que aconteceu, que fez, que é aquele mesmo, é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Jesus que multiplicou peixes e pães, é o mesmo Jesus que andou sobre as águas, então se é esse, é a minha chance, é a minha hora, é agora. Levantou, ajeitou a bengala, pegou a capa de qualquer maneira e começou a berrar. Gente, tem um negócio interessante nesse texto. O grito de Bartimeu incomodou o mundo. Incomodou ou não incomodou? As pessoas que estavam em volta, ao invés de aplaudir a atitude desse homem que está querendo ser curado, começou a criticar. Mas acontece que o grito de Bartimeu incomodou também a igreja, incomodou os crentes também, porque a Bíblia diz que os próprios discípulos de Jesus mandavam que ele se calasse. Então o grito daquele homem incomodou o crente e incomodou o descrente, incomodou o justo e o ímpio, incomodou os discípulos de Jesus e incomodou os discípulos do encardido. E aí eu aprendo uma lição. Tem coisa que você tem posicionamento seu,
tem atitude sua. Se você está dentro dos outros dois princípios lá em cima, ok? Você está fazendo o que ninguém está fazendo, mas está debaixo de uma palavra, de uma ordem, de uma obediência. Não espere aplauso de todo mundo e nem agrado de todo mundo. Vai ter gente remando contra, vai ter gente torcendo o bico, vai ter gente dizendo: para que isso? Quem ele pensa que é, quem ela pensa que é. Agora, a garantia para que isso dê certo, não é se você está incomodando as pessoas. A garantia para que isso dê certo está no segundo ponto. Você está debaixo de uma palavra liberada, você está em obediência, tanto do sobrenatural, no reino espiritual, quanto no reino dos homens. Você está debaixo de uma liderança, de uma bênção, você está debaixo de obediência, então vai incomodar mesmo. Mas a vitória virá e você vai ser abençoado. Amém ou não amém? Pode aplaudir Jesus, ele merece. Agora você precisa colocar sua fé para funcionar, gente. Jesus podia curar Bartimeu ou não podia? Os discípulos sabiam que Jesus podia curar Bartimeu ou não sabiam? As pessoas daquela cidade sabiam que Jesus podia curar Bartimeu ou não sabiam? Acontece que Bartimeu também sabia. Então ele não estava nem aí para o que as pessoas pensavam. Se as pessoas estavam gostando ou não estavam gostando, o que importava é que Bartimeu sabia que aquela era a sua hora, aquele era o seu momento, aquela era a sua chance, e ele não ia deixar a bênção passar. Às vezes você vem no culto e deixa a bênção passar. A palavra está sendo liberada e você deixa a bênção passar. Agarre, seja inteligente. Seja inteligente, que eu sei que você é. Agarre a bênção. Jesus está passando. Se for preciso gritar, grite. Se for preciso bater o pé, bata. Se for preciso pular, pule. Mas não deixe Jesus embora não. Não deixe Jesus embora não. Só para não incomodar, para não é? Deixa Jesus embora não. Agora também não seja aquele crente chato que incomoda porque quer incomodar, né? Não é desse jeito. Então, para encerrar, para a gente orar. Você já aprendeu que para viver o sobrenatural você precisa ser ousado, fazer o que ninguém faz, obedecer, pôr a fé em ação. Mas tem uma outra coisa que é tão importante quanto todas as outras. É o que, pastor? Verso 30. Por favor, coloca aí. Lê para mim o que está escrito em amarelo aí. Mais forte. De novo. O foco. Quem entende o que é manter o foco é o irmão que está na cinegrafia aqui, ó. Ele é que entende o que é manter o foco. Mais do que qualquer outra pessoa. Ele está ali, está sentadinho, mas a câmera está focada. Se eu andar lá para aquele canto, eu vou ter que incomodar ele. Eu não vou fazer isso para não incomodar o irmão. Mas bem que eu podia dar uma andadinha, não é? Para que ele me acompanhe, ele tem que se movimentar. Ou seja, a câmera tem que me acompanhar. E para não ficar embaçado, o que é que tem que acontecer? Tem que manter o foco. Manter o foco é isso, ó. É você deixar a imagem que você quer em destaque. O resto é só o resto. O que importa é a imagem que você quer. Você entendeu isso? Sim ou não? Nesse processo de caminhar com Deus e viver coisas importantes, você precisa aprender a não se distrair, a deixar para segundo plano aquilo que é segundo plano, a deixar para depois aquilo que pode ser deixado para depois. O grande problema nosso é que a gente atropela muitas vezes. Isso podia ser deixado para depois, mas eu quero fazer agora. E o que eu tinha que fazer agora eu deixo para depois. Perdi o foco. Às vezes a espera faz a gente perder o foco. Ah, pastor, tem tanto tempo que eu estou esperando que eu já nem consigo ver mais.
aquilo, antes eu estava nítido na minha mente. Isso antes, o meu chamado, o meu ministério, o dom que Deus me deu, a obra que Ele me confiou, estava nítido na minha mente, mas já tem tanto tempo eu esperando acontecer, que já apareceu tanta coisa na frente, e eu já embacei a visão. Presta atenção, ajusta o foco hoje. Ajusta o foco hoje. Não perca o foco. Às vezes, situações à nossa volta podem distrair a gente, pode ou não pode? E você vai ver no verso 30, por favor. Verso 30. O que é que diz o texto aí? Quando reparou o quê? O vento, ficou com medo. Gente, que vento é esse que Pedro reparou? Hã? Que vento? Pode falar, que vento é? É um vento novo que surgiu naquela noite? É o mesmo vento que já estava soprando quando ele saiu do barco. Você está entendendo isso aqui, ó? O vento já estava lá. O mar já estava bagunçado. Mas lá atrás, alguns minutos antes, isso foi importante para Pedro? Impediu ele de fazer uma coisa sobrenatural? Impediu ele de se desafiar? E por que agora impediu? E por que agora impediu? Ah, pastor, eu era uma pessoa muito ativa, mas eu enfrento tanta luta na minha família, que começou ontem, né, irmã? Não, já tem uns 30 anos. E nesses 30 anos você foi ativo em algum minuto? Pelo menos 29 anos eu fui ativo. Oxi! A luta é a mesma de 30 anos. Quem mudou foi você. Você perdeu o foco. E nessa tarde o Espírito Santo está dizendo para você: opa, ajusta a sua visão. Ajusta a sua visão. A tempestade é a mesma. O vento é o mesmo, a noite é a mesma, o mar é o mesmo, mas agora Pedro sentiu o vento. Ele agora prestou atenção no vento. Antes ele só prestava atenção em Jesus, na voz. O Senhor manda, eu vou, venha, ele foi. Antes o alvo de Pedro era Cristo, agora ele começou a sentir o vento. Pessoas que não estão no mesmo posicionamento podem nos estimular, pode ou não pode? Mais uma vez eu volto para aquele barco. Talvez os discípulos, antes de Pedro sair, tentaram impedi-lo. Eu creio que tentaram. Quando Pedro está andando sobre as águas, eu imagino que alguém ficou gritando de lá: Pedro, olha o vento, Pedro, Pedro, olha a onda, Pedro, Pedro. Imagino que alguém continuou gritando para Pedro. Aí agora ele presta atenção. 2 textos eu vou ler para você, para a gente orar. Marcos 5,35 diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Além da queda, coisa. Jairo saiu de casa com a menina doente. Foi encontrar Jesus. No meio do caminho tem uma crente dessas, sabe, igual a você, que pegou Jesus pelo pé e disse: não, o senhor vai ter que me abençoar primeiro. E aí tocou em Jesus, ainda que fosse em segredo, mas foi descoberta. Jesus bate aquele papo e a mulher ficou toda desconcertada. E Jairo, já estava em pânico. Eu já estava em pânico, porque a minha filha que eu saí de casa deixou quase morrendo. Agora Jesus está perdendo tempo com essa crente que está tirando a minha bênção. A minha hora vai passar e Jesus está gastando tempo com essa crente, com esse crente. E aí, para acabar de completar a minha aflição, chega alguém da minha casa e diz assim: olha, aquilo que você estava com medo aconteceu. Não incomode mais não adianta mais não. Para que pedir? Para que ser crente? Para que continuar orando? Para que continuar jejuando? Para que continuar pedindo? Para que continuar na presença desse homem que perdeu tempo enquanto podia te ajudar, não te ajudou? Acabou, já não tem mais jeito. Pessoas ao meu lado, ao meu redor, que não estão na mesma sintonia que eu, que não estão no mesmo propósito que eu, podem ser instrumentos do diabo para me tirar da minha posição. Mas Jesus sabia disso, e Ele sabe disso, amém? Jesus ouviu a conversa daqueles incircuncisos ali. Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu, na minha cabeça tem a cena assim, ó. Jairo aqui, a mulher aqui, e aí chega um povo aqui, cochicha no ouvido de Jairo. Jesus está conversando com a mulher. Jesus ouve a conversa, aí passa a mão assim na cabeça de Jairo assim.
Esquenta a cabeça não, eu estou aqui ainda, relaxa. Não fique com medo não, homem, eu vou lá. E quando Jesus disse eu vou lá, o coração de Jairo se encheu de ânimo de novo e disse: se ele vai, a morte vai ter que sair de lá. Se Jesus chega, o impossível tem que ir embora. Se Jesus chega, a bênção tem que acontecer. Se Jesus chega, aquilo que todo mundo disse que não ia dar certo, vai ter de dar. Se Jesus chega, aquilo que não aconteceu ainda, vai acontecer. Se Jesus chega, aquilo que era impossível, se torna realidade. Aleluia! Em outras palavras, Jesus disse para Jairo: não perca o foco. Você veio aqui para quê, Jairo? Para o senhor resolver o problema da minha filha. Mas senhor, era só uma doença, agora é morte. E eu, Kiko? Eu sou o mesmo, Jairo, ontem, hoje e eternamente. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. O Jesus que foi naquela madrugada andando sobre as águas, e o Jesus que estava sentado naquele jantar, o Jesus que estava sentado andando com Jairo e que curou aquela mulher do fluxo de sangue, por incrível que pareça, mesmo que se você não soubesse isso, eu vou te dizer, é o mesmo Jesus que você serve, e Ele está aqui nessa tarde. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer algumas coisas, de pé aí para a gente orar. Podemos viver o sobrenatural se nós agirmos de forma sobrenatural. Você só vai viver o sobrenatural se você deixar de agir no natural. Enquanto você agir no natural, é apenas o natural que você vai experimentar. E às vezes o natural já é bom. Já é bom. Estou dizendo que é ruim não, já é bom. Mas se tem um sobrenatural, se tem um especial, não é? Se tem um especial, a gente quer o especial, sim ou não? Deus gosta de pessoas que pegaram o primeiro ponto lá atrás. Lembra do primeiro ponto? Qual foi? Seja ousado. Faça o que ninguém está fazendo. Deus gosta de gente assim. Jesus gostou de Pedro exatamente porque Pedro era assim. Jesus gostou daquela mulher que derramou perfume sobre a cabeça dele. Jesus gostou dela. Jesus gostou de Jairo, porque Jairo não deixou se abater. Jesus gostou. E deixa eu dizer uma coisa só para você: Jesus gosta de você. Você está aqui hoje, você podia estar em qualquer lugar. Mesmo você que está em casa, que vai assistir esse culto depois, se você parou para assistir esse culto, Jesus gosta de você. Ele gosta de você. Ele veio aqui hoje para dizer a mim, para você aqui, e você que está em casa: se você estiver disposto a viver algo extraordinário, eu vou colar com você. Se você estiver disposto a viver algo sobrenatural, eu vou pegar na sua mão e nós vamos andar juntos. Com Jesus não tem distanciamento social. Com Jesus não precisa ter cerimônia. Com Jesus não precisa passar álcool em gel. Com Jesus não precisa nada disso. Segura na mão dele, porque ele não larga a minha mão nem a sua mão. Aleluia, aleluia. Ousadia, obediência, fé prática e foco, que é a mesma coisa de persistência. É isso que Deus está dizendo para você nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe a essa tarde para ouvir a tua palavra. E a tua palavra falou conosco que o Senhor tem algo especial para nós. O Senhor gosta de gente como Pedro, como aquela mulher que não se importou se estragou ou não estragou um jantar. O Senhor não gosta de pessoas que estejam dispostos a viver tudo que o Senhor tem para oferecer. E viver isso, meu Senhor, implica muitas vezes em romper com tradições, romper com o comodismo, romper com os nossos próprios conceitos, romper, Senhor, com o nosso próprio
lugar de conforto, sair da zona de conforto. Meu Deus, nesta tarde eu te peço que o teu Espírito Santo que inspirou essa palavra possa semeá-la no coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.